Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Apresentação Fabiana Mello. Olá, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a ação que questiona o financiamento de campanhas eleitorais por empresas e votou contra doações eleitorais por pessoas jurídicas, entendendo que apenas pessoas físicas poderiam contribuir com doações para os candidatos que escolherem. O julgamento foi suspenso em abril por um pedido de vistas e falta ainda que o Supremo decida se o próprio tribunal vai estabelecer um teto para as doações ou se isso vai ser feito pelo Congresso Nacional. O financiamento das campanhas eleitorais é o tema desta edição do Brasil em Debate, que recebe hoje os deputados Edinho Araújo, do PMDB de São Paulo, e Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Obrigada, deputados, pela presença dos senhores aqui no estúdio. E havia uma expectativa da sociedade, da Ordem dos Advogados do Brasil, que propôs a ação junto ao Supremo Tribunal Federal, que o plenário voltasse, terminasse o julgamento dessa ação antes de julho, quando começou o período de arrecadação para as campanhas deste ano, e que isso fosse valer já para 2014. Isso não ocorreu, então as regras atuais ainda permitem as doações de empresas. Como isso vai impactar para o Congresso, então? Bom, como o deputado Edinho já é veterano em matéria de legislação eleitoral, acho que ele pode abrir a explicação. Deputado Edinho Araújo, então. Eu quero agradecer a companhia do governador Esperidião Amin, uma das grandes figuras do Congresso Nacional, e participar desse tema que é atualíssimo. Esta suspensão dessa votação no Supremo avisa o Congresso de que o Congresso tem que legislar. Esta é uma matéria que é importante. Eu diria de forma mais ampla, a reforma política é a mãe de todas as reformas. E é preciso que o Congresso legisle sobre isto. Quantas vezes já se interrompeu debates e a votação de reforma política não chegou a nenhum lugar? Essa é a grande verdade. E essa questão de financiamento público, que vai valer as regras atuais, portanto, não há alteração da legislação eleitoral, porque há o princípio da anualidade. Portanto, um ano antes, elas terão que ser apreciadas e votadas. Agora, nós temos uma situação que é evidente. O sistema atual se exauriu. Esta questão de prevalecer, muitas vezes, o poder econômico, portanto, não há perspectiva de renovação na política. As campanhas estão cada vez mais caras e, portanto, há um desinteresse da juventude por participar da política. Esta é a grande questão que se coloca neste momento e, portanto, o Congresso Nacional, eu creio, estou convencido de que este será o principal tema. Nem o Poder Legislativo, nem o Executivo, que normalmente promete, quando inicia um governo, que vai atuar, que vai trabalhar no sentido de que tenhamos uma reforma política, eu acho que ela não passará de 2015. E eu espero que seja o primeiro tema no início da nova legislatura. Obrigada, deputado Edinho Araújo. Deputado Esperidião Amin, o senhor concorda com esse entendimento do deputado Edinho Araújo? O senhor acha que reforma política, incluindo a questão do financiamento das campanhas, seja ele público ou privado, permitindo a doação de pessoas físicas, vedando, seguindo o entendimento do Supremo, das empresas, será o primeiro tema do primeiro semestre de 2015 com a nova legislatura? Nós precisamos de um bom escândalo nessa eleição. Se houver um bom escândalo, de bom tamanho, ou seja, se a coisa piorar um pouco mais, temos chance de que ela comece a melhorar. O senhor acha que, por exemplo... Ou seja, tem que piorar um pouco mais para melhorar. Eu queria só capitular o seguinte, se você permite, Fabiano. Claro. Número 1, por que os números anunciados para as candidaturas, por que o Caixa 1 ficou maior? Por causa do mensalão. Ou seja, teve que haver um escândalo com punições inéditas para que se explicitasse mais claramente o valor da campanha. A compra, a aquisição de legendas de aluguel, que proliferam no Brasil, estimuladas inclusive por decisão judicial, que atribui um valor, até aqui,
a um mandato parlamentar, se o deputado mudar de partido para um partido novo, isso passou a ser considerada justa causa, ele vale R$1 milhão por ano, em tempo de televisão e rádio e fundo partidário. Quer dizer, esse processo, esse sistema é corruptor. Então, se explicita melhor o valor de uma campanha graças ao mensalão, entre outros fatores. Número 2, com isso diminui o Caixa 2. Ninguém vai dizer aqui que acabou o Caixa 2, mas que vai sofrer uma redução considerável nessa eleição. Eu tenho a convicção de que sim. E, finalmente, a aquisição de legendas. Legendas de aluguel. Legendas que exigem cargos no governo e outras coisas. Outros interesses também serão objeto de transação mais de Caixa 1 do que de Caixa 2. Então, sobre o financiamento é isso. Quanto à questão específica do financiamento das empresas, eu acho que isso é uma advertência, como diz o deputado Edinho, para que o Congresso legisle. E o Supremo, eu acho que parou de votar também porque está olhando o mundo. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte Americana decidiu exatamente de maneira contrária. As corporações, ou seja, as empresas, têm o direito de financiar até campanha contra, não só a favor, mas também contra tendências ou mesmo pessoas de políticos. Acho que o Congresso vai ter que decidir, dentro de um conceito de reforma política, melhor, mas pelo menos nessa questão particular do financiamento, eu acho que nós vamos ter que tomar decisões na próxima legislatura o mais rapidamente possível. Deputado Sprinjamin, muito obrigada. Eu ia justamente pontuar os valores. O senhor falou na questão dos valores das campanhas. Eu queria a opinião do deputado Edinho Araújo. No início de julho foram registrados junto à Justiça Eleitoral, como determina a lei das eleições, os valores que os partidos pretendem gastar. São Paulo, por exemplo, terá a campanha mais cara para governador. São os partidos, os 9 candidatos prevêem gastar mais de 324 milhões de reais. Assim, de uma maneira geral, os candidatos aos governos dos 26 estados e do Distrito Federal, os 169 candidatos, devem gastar quase 2,5 bilhões de reais. E os candidatos à presidência da República, os 11 candidatos à presidência da República, vão gastar quase 1 bilhão de reais, ou pelo menos registraram que pretendem arrecadar em doações e assim gastar. Nas eleições de 2012... Para prefeito, então. Não, isso. Nas eleições de 2010, então. Nas eleições de 2010, quase 60% dos gastos nas campanhas foram bancados pelas empresas. As doações vieram de empresas. Ou seja, se valesse já o entendimento do Supremo... Bancos e empreiteiras, isso... Não estaria... O senhor acha que corremos o risco, como levantou o deputado Sprinjamin, de um novo escândalo com verbas de campanha? Fabiana, eu considero que esta questão de doação de empresas é realmente um fator de risco. Que o candidato recebe uma doação de uma determinada empresa e daí a pouco se descobre que há uma concorrência que ele tenha participado e onde o receptor, aquele que recebeu a doação, tem algum liame, alguma ligação com esta situação que se consolidou. Daí a minha posição é ser francamente favorável ao financiamento público de campanha. É um tema que não é bem entendido. Porque quando se fala financiamento público de campanha... Exclusivo, no caso. Financiamento público exclusivo de campanha. Modelo porque alemão. Já há hoje... Que a Alemanha está na moda, exatamente. Então vamos estabelecer, talvez esse programa tenha esse condão didático de a gente poder explicar esta questão. Hoje, a maioria da população sabe que o rádio e televisão que os candidatos utilizam no período do correr do ano e nas eleições propriamente ditas, isso não é de graça. As empresas de rádio e de televisão, elas são ressarcidas
desses recursos. Ou seja, não é um horário eleitoral gratuito. Não é um horário eleitoral gratuito. Quem paga isso depois há um incentivo. E elas são ressarcidas tabela cheia, né, deputado? Não é pelo valor... Portanto, sem desconto. Sem desconto nenhum, algum. É a melhor venda. Então não há gratuidade nisso. Tá certo? A população é quem paga, em última instância, é a população quem paga esse tempo de rádio e de televisão. São aos fundos partidários. Dinheiro público. Os partidos recebem, tendo em vista o tamanho. O que é que mede o tamanho de um partido? O que mede o tamanho do partido é a sua bancada de deputados federais eleitos. Não é governador, não é senador, não é vereador, não é prefeito. O que mede o tamanho de um partido é o número de deputados federais eleitos. Portanto, nós entendemos que já há um investimento nos partidos, já há do fundo partidário, já há tempo de televisão, que é dinheiro público. Por quê? O candidato não ter uma igualdade de condições? O candidato apresenta o seu currículo, apresenta a sua proposta, o partido distribui de forma equânime na televisão, o santinho, tá certo? O que for legal de propaganda, e o candidato não põe nem recurso próprio e nem recebe doação, e ele vai vender a sua proposta, gastar sola de sapato, saliva, reuniões. Eu acho que é isto que nós precisamos. Eu acho que esse sistema atual se exauriu. Nós vamos ver aí uma grande abstenção, um grande número de votos nulos. Portanto, eu sou totalmente favorável a que o financiamento público seja exclusivo, para que nós possamos ter uma redemocratização. De adicionar o seguinte: o deputado tem toda a razão. Só que, para que o povo aceite a expressão financiamento público, os escândalos relacionados ao financiamento privado têm que ser mais explicitado. Ou seja, ele tem que perceber que os riscos decorrentes do financiamento pela campanha, da campanha por uma empresa, os vínculos que podem ser criados, até adulterando a legitimidade da representação do mandato. Isso tem que ficar claro. Por isso que eu disse, tem que piorar um pouco para começar a melhorar. E volto a dizer, o modelo básico de financiamento público que eu conheço é o alemão. A gente vai continuar essa discussão dentro de alguns minutos, deputados. O Brasil em Debate vai fazer um rápido intervalo, mas volta já, não saia daí. Estamos de volta com o Brasil em Debate, que recebe hoje os deputados Edinho Araújo, do PMDB de São Paulo, e Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina. Eu sou Fabiana Mello e o nosso assunto é o financiamento das campanhas eleitorais. Deputado Espiridião Amin, o senhor estava falando que é preciso piorar ainda antes de melhorar. Agora, hoje, o limite para os gastos das campanhas é estabelecido pelos próprios partidos. Não há um teto. E esse teto deveria existir, deveria ser delimitado pelo Congresso. Não há também uma falta de atuação do Congresso nessa parte? E se houver um financiamento público exclusivo, esse limite não deveria ser estabelecido e deveria ser baixo, já que seria somente o dinheiro público envolvido nas campanhas? O Congresso, de um modo geral, tem se omitido em tudo que diz respeito à reforma política. Parece que aquela figura do Giordano Bruno, né, entrando na fogueira da Inquisição, quando ele disse: eu fui um ingênuo por acreditar que aqueles que detêm o poder concordariam em mudar as regras para lá chegar e para lá permanecer. Então o Congresso tem agido dessa forma. Não muda, porque os que chegaram aqui, chegaram dentro dessa regra, deixa como está. E enquanto isso, o barril de maçã está apodrecendo. O sentimento popular em relação à política como um todo vai se comprometendo por essa omissão no teto, no esclarecimento do que é a despesa. Não é a lei que vai determinar isso. O Caixa 2, o mensalão, ou os mensalões, que não afetam um partido só, tudo isso foi ensejado pela prática política sob uma lei, teoricamente, muito rígida. Então, para você chegar a que o povo que reclama dos hospitais, que reclama dos serviços públicos, concorde em destinar dinheiro público
para votar nessa gente? Isso é a conversa. Nas famílias, no boteco, no trabalho. Eu vou financiar essa gente com dinheiro público? Está financiando, como já enunciou aqui o deputado. O que se poderia chegar é um limite. E pegando o modelo alemão, eu não sei atualizar, eu sabia quando era no começo do euro, mas digamos que seja €1 por cidadão, por voto. Parece muito? €1 são R$3. São 50 milhões de eleitores na Alemanha. Significa 150 milhões de reais. Se for €1. Se for R$2 por cidadão, são 220 milhões de reais o total da despesa pública. Tem que estabelecer um limite. E o limite não pode ser um outro escândalo, né? Porque o povo não vai gostar. O cidadão não vai aplaudir se nós votarmos um limite de 2 bilhões. Não, é 10% apenas do previsto do gasto previsto das campanhas a governador. E aí não pode ter outro gasto. Eu acho que a política melhoraria muito se nós chegássemos a esse estágio. E se o povo compreendesse como isso seria melhor para ele em termos de representação popular. Deputado Edinho Araújo, o senhor concorda com a visão do deputado Espírito Jobim sobre a questão do teto? Eu tenho esta posição com relação ao financiamento público. Eu acho que a prestação de conta é uma ficção. Prestação de conta de candidatos, essa questão de teto de deputados estaduais, federais, de governador, é uma ficção, que você não sabe se gastou menos, se gastou mais, porque aí é uma questão muito nebulosa entre Caixa 2, o Caixa 1. Eu confesso a você que a forma mais transparente seria esta: se houvesse tudo através do partido. O partido receberia, a população, se tivesse uma desproporção entre o candidato Esperidião a mim e o candidato Edinho Araújo disputando numa mesma região, o eleitor, num distrital, porque eu sou a favor do voto distrital, porque aí a população vai acompanhar mais de perto o trabalho do seu parlamentar. Delimita o espaço da campanha, né? Distribuído distritos, tá certo? Então, eu creio que... Se permite, e acabar com a coligação na proporcional. Sim, sim, sim. A coligação na proporcional é a mãe de todos os defeitos. Perfeitamente. Eu acho que cada um tem que ter, o partido tem que... E esse projeto que nós comentávamos ainda há pouco, tem um projeto que foi aprovado no ano passado e que houve uma grande discussão, que é de minha autoria, que a partir de agora, o parlamentar que sair do partido, por onde ele foi eleito, ele não leva o fundo partidário nem o tempo de televisão, porque até então o deputado ele valia X reais, porque ele representava isso para o fundo partidário do seu partido, e representava um tempo de televisão. A partir de agora... Que também tem valor econômico. Exatamente, a partir de agora vale a soberania do voto. Quem decide o tamanho do partido é o eleitor. E, portanto, se ele quiser ir para um outro partido, aí vão reservadas o que a lei permite, né? Ele não vai levar o tempo de televisão nem o fundo partidário. Então, eu reafirmo, eu considero que nós vivemos, esse sistema atual se exauriu, não há motivação para a participação na política, principalmente do jovem, de outros segmentos, e também, da forma que está, nós praticamente teremos os mesmos. Teremos pouca reforma, pouca mudança, porque vai ficar prevalecendo o poder econômico. E que não é bom para a democracia, não é bom para o país. Deputado Espírito Jobim, o deputado Edinho Araújo fez menção a, na verdade, 2 alterações recentes feitas pelo Congresso que dizem respeito ao sistema político, à fidelidade partidária e depois a alteração, como o deputado Edinho Araújo mencionou, que impede que o deputado, nos casos previstos, nas exceções previstas pela lei da fidelidade partidária, mude de partido, não leve consigo o tempo de TV e rádio e os recursos do fundo partidário. Então, o Congresso está fazendo alterações pontuais no sistema político. O senhor citou Jordano Bruno e a possibilidade do Congresso, na próxima legislatura, finalmente fazer uma reforma política profunda. Mas eles terão sido, os próximos congressistas, eleitos
pelas campanhas atuais com recursos de pessoas jurídicas. Temos esperança de que façam as alterações no sistema pelo qual eles foram eleitos, serão eleitos? Eu tenho a esperança porque todos os que estamos disputando já esta eleição percebemos que o povo está revoltado com a regra. Então eu acho que o político, por excelência, deve ser uma pessoa com alguma sensibilidade. Então ele está percebendo que está sendo dado um ultimato. Nós estamos disputando uma eleição em regime de ultimato. Ou seja, isso não pode continuar. Então, eu acho que toda tensão tem que haver uma forma de conseguir distensão, ou por ruptura ou por concessão. No caso, a concessão será um avanço. E eu não tenho esperança de uma grande reforma política, mas eu alinho estes pontos. Primeiro, coligação na proporcional, não. Porque esta é a verdadeira cláusula de barreira. Nós já provamos cláusula de barreira que a justiça derrubou. Segundo, justa causa. Temos sempre que ter justa causa. O servidor, o empregado, o patrão, todos temos justa causa. A vida em família. Agora, incluir como justa causa a criação de um novo partido foi um erro do judiciário. Esse erro não foi dessa casa. Foi o judiciário que acrescentou as 3 hipóteses de justa causa, quando o partido muda de posição, quando o partido nega o seu programa, quando o partido persegue comprovadamente um seu filiado, isso é justa causa. Acrescentou mais uma, a criação de um novo partido, porque o Brasil precisa de novos partidos. Quer dizer, foi um erro do judiciário, que aliás essa decisão ainda está sob júdice, não foi analisada conclusivamente pelo Supremo. Quer dizer, isso fomentou a criação de novos partidos, estimulados pela questão financeira. Eu estou falando questão financeira de caixa 1, tempo de televisão e rádio e fundo partidário, quer dizer, dinheiro público sendo transferido para uma nova organização política com base em votos atribuídos soberanamente a um político que se elegeu com os votos de outro partido. Então, isso foi um erro do judiciário. Foi uma visão política errada. Essas coisas têm que ser corrigidas, sob pena de este ultimato, se não for acolhido por nós, pelos que aqui estiverem na próxima legislatura, vai ensejar rupturas. E não é bom para a democracia que quem esteja representando o povo não perceba que ali ele está ultrapassando o limite da tolerância. Agora, só para finalizar, eu gostaria de abordar rapidamente, dentro da questão dos gastos de campanha, do financiamento, o que vários políticos falam que custa mais é o horário eleitoral gratuito, o programa elaborado. A elaboração do programa. Né? A elaboração, exatamente, o gasto com o programa. Eu não sei se porque... Marqueteiro, vamos ser bem claros. Sim, o marketing eleitoral. Se porque o brasileiro se acostumou com o padrão das telenovelas e então o padrão das telenovelas também passou para o horário eleitoral. Na opinião dos senhores, há como reduzir esses gastos? Sim, eu acho que é questão de regrar a matéria. Você produzir sem essa tecnologia toda, ou fazer uma gravação mais simples, né? Ao vivo, sem toda essa tecnologia, essa parafernália que existe hoje da tecnologia. Eu acho que é questão de regrar. Esconder o candidato, inclusive. Até esconder o candidato. Exatamente, até para esconder o porque candidato hoje serve o marketing. da forma como é vender sabonete, né? O que precisa é o candidato explicitar. Por que ele está se propondo ocupar determinado cargo, qual que é o seu plano de trabalho, qual é o seu currículo, como ele vai desenvolver isto, né? Então, eu considero que é possível regrar essa matéria. Isso agora, pode ser feito pelo Congresso? Pode ser feito pelo Congresso. E o Congresso tem que legislar, como que ele disse o governador Espírito Amin. Essa paralisação da votação no Supremo é um grande recado ao Congresso Nacional. E é uma matéria que todos entendem. Daí não se chegar a nenhum lugar, não se concluir esta votação, porque todos entendem e analisam sobre a sua ótica, sobre a sua perspectiva. Isto me convém?
Por isso que há uma tese, olha, reforma política profunda só para vigir a longo prazo, sem ser na próxima, mas mais na segunda eleição à frente. Então tudo isso tem que ser discutido. Uma coisa me parece clara, nós temos que fazer profundas reformas, a política está cada vez, a representação está desacreditada, isso não é uma questão só nacional, né? Hoje há uma crise de credibilidade com relação à representação e tudo isso nós precisamos discutir para que a política possa continuar sendo esse grande instrumento de transformação, de melhorar a vida das pessoas, de levar o bem, de fazer com que as pessoas possam crescer e ter oportunidades iguais. Eu acho que a reforma política ela é urgente. Obrigada, deputado. Alguma consideração final, deputado? Eu só continuo dizendo o seguinte, eu não tenho a esperança de uma reforma política abrangente, que mexa de sistema eleitoral até regras de financiamento. Por isso eu aposto nestes 3 pontos fundamentais. Como faz bem ao Brasil 30 e poucos partidos políticos? Não, não faz bem. Que se criem, tudo bem, mas que não tenham os privilégios que os usos e costumes lhes deram, fraudando, inclusive, a representação política, como tem acontecido. A regra básica, coligação na proporcional, não. Porque quem vai definir o tamanho do partido é o voto do eleitor nos teus candidatos, tanto a vereador, quanto a deputado estadual, quanto a deputado federal. E, finalmente, a questão do dinheiro, poder econômico, que está comprometendo o representante a ponto de dar legitimidade ao que o povo exclamou e vai voltar a exclamar, quando ele diz, você não me representa. E diz com razão. Porque nós temos no Congresso pessoas que não receberam nenhum voto. Nós temos um sistema eleitoral que favorece a isso. Então, essas regras elementares de respeito ao cidadão, nestas eu acredito e vou me empenhar muito para que elas sejam aprovadas. Deputado Espírito Almin, muito obrigada. Deputado Jardim Araújo, também muito obrigada. Nós discutimos hoje o financiamento das campanhas eleitorais. Agradeço também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode conferir novamente este debate ou as outras edições do Brasil em Debate na internet. O nosso endereço é noticias.câmara.leg.br. Eu sou Fabiana Mello e aguardo você em outra oportunidade. Até lá. Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.